Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre essa questão da reforma política que está tão nas evidências atualmente, depois dessas manifestações e tal. E a grande constatação que se faz é que o sistema político atual do Brasil, ele não tem mais atendido assim o objetivo de representação das pessoas, né? As pessoas não se sentem representadas pelo sistema político atual, né? Embora é, é um sistema que foi definido lá na Constituinte de 88, né, que trouxe muita coisa da época dos militares ainda, que ficou, que já existia na época dos militares e que ficou pela Constituinte de 88, que seria os 3 senadores, aquela questão do mínimo de 8 deputados por estado, o sistema proporcional misto que nós temos assim, que é um sistema que mistura o proporcional com um sistema personalista, né? Então, hoje a gente percebe que o país está percebendo que esse sistema não tem mais funcionado, né? As pessoas não se sentem representadas. Então, existem várias propostas de mudança, de reforma política, né? Uma das propostas que o PT tem colocado, né, que é substituir o sistema atual, que é um sistema proporcional, mas que não fica claro que é proporcional, por um sistema proporcional puro, assim, um sistema onde se votaria apenas nas listas, se votaria apenas nos partidos, não se votaria nas pessoas. Os partidos é que definiriam assim a ordem dos eleitos, né? Então a pessoa não votaria num candidato, votaria apenas num partido, que é o sistema que existe em alguns países, como Israel, como Portugal, como Itália. Então seria um sistema em que você votaria apenas na legenda, não votaria em candidato, né? Porque hoje, no Brasil, existe uma grande ilusão. A grande maioria da população acha que está votando num candidato, mas na verdade não está votando no candidato, está votando no partido daquele candidato. Então, muita gente votou no Tiririca, por exemplo, achando que estava votando no Tiririca. E na verdade não estava votando no Tiririca, estava votando no partido do Tiririca. E, então o partido do Tiririca elegeu uma série de candidatos por causa do Tiririca, mas é uma enganação. As pessoas achavam que estavam votando no Tiririca, mas estavam votando no partido do Tiririca, né? Então, o sistema brasileiro ele é proporcional. Você vota no partido e você vota no candidato, mas primeiro você está votando no partido, depois você está votando no candidato, porque primeiro se somam os votos dos partidos e depois é que se vê quem os candidatos mais votados. Então, quando você está votando em alguém no Brasil, você está votando no partido, mas você não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Acha que está votando em algum candidato. A outra proposta, que é essa proposta que seria do PT, né, que seria de voto em lista, né, que seria voto apenas na legenda, a outra proposta, que é mais próxima do PSDB, é a proposta do voto distrital, né, que eu acho que tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens. Aliás, qualquer sistema tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens. O sistema proporcional, a gente sabe que ele, de certa maneira, favorece a eleição de minorias. No sistema distrital, as minorias ficam praticamente esmagadas, né? As minorias, sejam minorias de todo tipo, né? E no sistema proporcional, a gente vê que as minorias elas acabam tendo uma importância muito grande. Por exemplo, lá em Israel, né, a gente vê que tem os principais partidos, né, os partidos grandes, mas devido ao sistema ser proporcional, os partidos pequenos religiosos acabam tendo um poder muito grande. Por quê? Porque, como eles sempre elegem 2, 3, 4, 5 deputados, eles acabam sendo o fiel da balança na hora das negociações entre os partidos grandes, né? Então eles acabam impondo suas vontades. Da mesma maneira no Brasil, né, o sistema proporcional, as minorias estão representadas no parlamento, né? Então você tem bancada evangélica, bancada ruralista, bancada disso, bancada daquilo. Você tem 200 bancadas no Congresso
e ninguém se sente representado, apenas as minorias estão representadas, os índios, os ruralistas, os evangélicos, todas as minorias estão representadas no Congresso, menos a maioria do povo, né? Então, é um problema, é um problema. Ninguém se sente representado pelo Congresso, né? O Congresso é uma miríade de pessoas ali representando interesses os mais diversos possíveis, né? O voto distrital seria uma forma de aproximar as pessoas da representação. Mas evidentemente que iria... É um voto mais conservador. O voto distrital é um voto bem mais conservador. Por quê? Porque em cada distrito você vai ter uma eleição majoritária em cada distrito, obviamente vai ganhar um candidato mais moderado em cada distrito. Porque vai ser muito difícil um candidato de alguma minoria ganhar uma eleição majoritária num distrito, certo? Seria praticamente impossível. Então, o voto distrital ele acaba sendo mais conservador. Porém, ele tem uma vantagem de facilitar o contato do parlamentar com a base, porque as pessoas vão estar diretamente ligadas com aquele parlamentar. No sistema proporcional que é vigente aqui no Brasil e em outros lugares, você tem uma representação maior das minorias. Só que no caso brasileiro, acabou que as minorias acabaram dominando o Congresso. As minorias não deixam a maioria ser representada. É tanta minoria que a maioria acaba ficando sem representação. Então, você tem de tudo no Congresso, menos pessoas que representem interesses gerais, né? Então é uma discussão interessante, né? Os prós e contras. A gente vê que o voto distrital ele está em alguns países democráticos, como os Estados Unidos, como Inglaterra, como França, né? E o voto proporcional ele também está em países democráticos, como Portugal, como Itália, Israel, Espanha, né? Então, os dois sistemas são democráticos. Porém, a gente sabe o seguinte, no voto distrital, há as minorias têm maior dificuldade de ser representadas. Uma solução para isso seria um sistema misto, né? Que é o sistema, vamos dizer, alemão, né? Onde existe uma parte dos parlamentares é eleito por sistema proporcional e uma parte por um sistema distrital. Seria talvez um meio termo aí para aproximar, porque nós precisamos tornar o sistema político mais próximo da população, principalmente a população que não se sente representada, que todo mundo que foi para a rua aí diz assim, nesse congresso não me representa, os políticos não me representam. E, de certa forma, é uma verdade, né? Porque existe uma distância muito grande, até o Brasil, um país continental, você tem lá Brasília, tá lá longe, os caras fazem o que querem e a gente nem fica sabendo, né? Poucas pessoas acompanham o que as pessoas, o Congresso está fazendo e tal. E ele acaba, agora, votar algumas coisas sob pressão das ruas, né? Com essa pressão das ruas, o Congresso acabou votando algumas coisas que seriam, vamos dizer, populares, né? Que as pessoas estavam exigindo e tal. Mas, de uma maneira geral, depois que a capital mudou do Rio para Brasília, você teve um afastamento. Então, Brasília é considerada uma ilha da fantasia, né? Acontece de tudo lá, né? Por causa da distância do Brasil para Brasília, né? É diferente de países onde existe uma capital muito grande, como, por exemplo, Paris. A França é um país muito grande, mas tem uma capital muito grande onde tudo acontece na capital. A mesma coisa Buenos Aires. A Argentina é um país enorme, só que está concentrado em Buenos Aires. Então está tudo em Buenos Aires. A parte econômica está em Buenos Aires, a parte política está em Buenos Aires, os tribunais estão em Buenos Aires, está tudo em Buenos Aires. Então, se quiser parar a Argentina, para Buenos Aires. Da mesma forma, se quiser parar a França, para Paris. Mas no Brasil não. Para São Paulo e Brasília continua lá, sem grandes problemas, né? O Brasil é muito grande, país continental, né? Então está acontecendo coisa em Recife, a gente nem fica sabendo e tal. Está acontecendo coisa em Brasília, a gente não fica sabendo.
de certa forma é bom, né? A mesma coisa nos Estados Unidos, né? O Washington está lá, o pessoal não está nem sabendo o que está acontecendo em Washington, está seguindo a vida deles nos estados e tal. Então eu acredito que tem duas opções. A opção do voto em lista, que é o PT tem defendido, né? Que é um modelo assim europeu, né? De voto em lista, voto em partido, não em voto em candidato. E o sistema alternativo, que seria um voto distrital. E o voto distrital misto, que é um sistema que talvez combine os dois, né, o distrital e o proporcional, que poderia ser uma solução para o Brasil, que é um sistema adotado na Alemanha e tal. Mas de alguma maneira isso vai ter que ser encaminhado nos próximos meses, nos próximos anos, para que as pessoas não se sintam frustradas e distantes do sistema político, né?